É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é Maria, um exemplo de submissão. E eu creio que seja oportuno, num ambiente evangelical como o nosso, fazer essa pergunta: quantos aqui amam Maria? Levanta a mão. Sempre surge uma certa dúvida no ambiente evangelical quando essa pergunta é feita. Mas a verdade é que todos nós devemos amar Maria, a mãe do Salvador. Nós não adoramos ou idolatramos, mas nós amamos. E nós sabemos que, como personagem importantíssimo da nossa fé, a sua jornada em dar a luz ao Salvador tem lições preciosas para cada um de nós. E nós meditaremos brevemente em algumas dessas lições nessa noite. Mas antes de falar dessa mulher que teve essa missão tão incomparavelmente extraordinária, eu gostaria de começar falando de uma outra mulher chamada Irene, que vivia em Varsóvia, na Polônia. Ela era uma enfermeira e prestava serviços sociais. Quando os nazistas invadiram a Polônia e passaram a exercer controle, finalmente eles criaram os chamados guetos, onde os judeus eram enviados para lá, homens, mulheres, senhoras, senhores, velhos, crianças. E essa mulher chamada Irene, ela olhou para aquilo e pensou: eu preciso fazer algo a respeito. Nós podemos dizer que ela se sentiu vocacionada a fazer algo a respeito. Como uma mulher cristã, ela não conseguia olhar para aquele sofrimento e aquela dor de maneira indiferente. E ela fez. Junto com uma rede de amigos, ela começou a literalmente contrabandear crianças que estavam nesses guetos e levar essas crianças para um lugar de segurança. E como eles faziam isso? Eles colocavam as crianças dentro de saco de lixo. As crianças pequenas eram transportadas até mesmo em caixas de ferramentas. Agora, a jornada de Irene não era fácil. Ela tinha que convencer os pais judeus de confiar nela, de que ela cuidaria daquelas crianças, num período muito difícil. Ela precisava ter a ousadia de enfrentar a Gestapo. E, aliás, ela acabou sendo presa no ano de 1943. Foi presa, violentamente torturada, mas ela não entregou o nome de nenhum membro da sua rede de amigos que resgatavam crianças, nenhum nome. Ela não entregou o nome de nenhuma criança, nem a localização onde estavam. Ela foi condenada à morte. Mas veja você, num movimento quase que cinematográfico, aquele time, aquela equipe, aquela rede de amigos, conseguiu criar um plano e livrou Irene de ser executada. Ela escapou. E o que ela fez? Ela se afastou de tudo aquilo e foi viver uma vida pacata, plantando maçãs em algum lugar na Polônia? Não. Ela arregaçou novamente as mangas e voltou para a sua missão, voltou para a sua vocação de resgatar crianças, e conseguiu resgatar 2.500 crianças que estavam literalmente num corredor de morte. Maria, evidentemente, teve uma missão ainda mais extraordinária. Porque se a missão de Irene, e glória a Deus por sua dedicação, dessa mulher que morreu aos 98 anos de idade, e quando diziam a ela: você foi uma heroína, ela respondia dizendo assim: eu não fui uma heroína, apenas uma pessoa com a missão de fazer o que é certo. Apenas uma pessoa com a missão de fazer o que é certo. E sabe, cada um de nós que cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador, nós temos a mesma vocação, o mesmo chamado. Cada um de nós tem uma missão. A nossa missão é, dentro do contexto em que estamos inseridos, fazer aquilo que é certo. Maria, por outro lado,
recebe uma missão tão maior e tão extraordinária. Porque quando ela se torna essa mulher submissa que aceita exercer essa missão, trazer ao mundo Jesus o Salvador, a sua obediência redundou na salvação, pense nisso, na salvação de milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo da história. Aqui um pequeno trecho de como o evangelista Lucas nos conta a jornada de Maria, a mãe do Salvador. Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: o que significa esta saudação? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Você talvez vai se surpreender se abrir as páginas da Bíblia, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, de Marcos ou de João, e procurar informações sobre Maria. Você vai ver que o texto bíblico, o texto inspirado é escasso, são pouquíssimas as informações a respeito dessa mulher tão virtuosa. Mas o que nós sabemos com certeza é que ela morava num vilarejo obscuro chamado Nazaré. E nós sabemos que ela era uma jovem, muito jovem, talvez uma adolescente de, quem sabe, 16 anos, não mais que isso, virtuosa. Virtuosa porque mais tarde, quando canta o Magnificat, ela expressa um conhecimento do Antigo Testamento que muita gente com diploma de formação em escola dominical não consegue relembrar de todas as referências. E ela é uma pessoa pura. Pura no sentido de que está desposada a um homem, é noiva de um homem e é uma adolescente virgem, aguardando o dia do seu casamento. E em que pesem todas essas virtudes exemplares e que devemos admirar, por outro lado eu chamo a sua atenção de como o anjo Gabriel se refere a ela. Ele diz assim no versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida. A palavra no grego é carito, e significa alguém tão abençoado com um favor divino. E na sequência, no versículo 30, ele diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça, caris, favor, diante de Deus. Considere por um momento a história de Maria com uma missão complexa à sua frente, difícil à sua frente. É uma missão de graça. É uma missão generosamente de graça, em que o início da missão é graça, é um favor que Deus concede, a parte de todas as obras e virtudes, e é uma graça permanente que a acompanharia em toda a jornada. Porque todos nós precisamos de graça sobre graça.
De pouco serviria se Deus desse uma graça e falasse: aqui tem um favor para você começar essa missão e daqui para frente você se vira. Não, nós precisamos da graça de Deus no início da missão e nós precisamos da graça de Deus ao longo da jornada de nossa missão. E é interessante que isso é confirmado na literatura apostólica. O apóstolo Paulo diz assim na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos 1:5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. 1 Coríntios 15:10, Paulo repete: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Veja, Maria, abordada pelo anjo, diz que a sua missão, a sua jornada, é uma jornada de graça. A submissão é o resultado de abraçar essa graça de Deus para começar a missão e para seguir na missão. E o apóstolo Paulo reafirma isso dizendo que a sua jornada apostólica é uma jornada de graça divina a seu favor. Mas cada um de nós que estamos aqui, temos uma missão, temos uma vocação, a missão de fazer o que é certo. É diferente a minha, da sua, da pessoa que está sentada ao seu lado. Mas note que Maria entende claramente a necessidade do apoio divino, da graça divina, nesse processo. Ela diz assim, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 47. Aqui já é o Magnificat, aquela canção famosa de Maria. Ela diz assim: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pense por um momento. Se Maria tem todo esse histórico de uma pessoa de virtudes, até invejáveis, e ela diz o seguinte: Deus é o meu Salvador, quer dizer que não só as pessoas que são socialmente ruins e más precisam da salvação de Deus, mas aqueles que são virtuosos e do ponto de vista social são bons, também precisam da graça de Deus. Houve um tempo que as pessoas diziam assim: não, se o cara é ladrão, se ele rouba, se ele mata, ele precisa virar crente. Todos nós precisamos do Evangelho Salvador de Cristo, todos nós, mesmo aqueles que do ponto de vista social são considerados pessoas boas e virtuosas. Nós todos somos carentes da salvação e da graça de Deus. Agora pense por um momento. Se todos nós vivemos e recebemos alguma missão, e esse encontro da missão é um convite para abraçarmos a graça de Deus, a pergunta é: qual é a sua missão? Quais são as circunstâncias da sua vida, a situação da sua vida, em que você se encontra e você não planejou, você nem talvez desejasse que fosse configurado dessa maneira, mas é a sua missão, e você tem que lidar com isso, e para lidar com isso você precisa da graça de Deus, contínua na jornada. Um irmão muito querido, ele era uma pessoa ativa na sua profissão, ativo na igreja, amava servir nos ministérios, mas um dia ele se viu nessa situação não planejada e não esperada. A mãe dele, já idosa, com muitas necessidades de cuidado, por uma orquestração divina, veio ficar com ele. E isso levou esse irmão a fazer uma reengenharia da vida, do tempo, de tudo que ele fazia. Porque agora ele precisava investir o tempo dele cuidando da mãe. E uma porção de outras coisas que ele gostava de fazer, ele já não podia mais ter aquele tempo para ele. E numa conversa, ele compartilhou comigo. E ele disse assim: Leandro, essa tem sido uma jornada difícil, uma jornada não planejada, mas uma jornada plena da generosa graça de Deus. O que quer que você esteja vivendo hoje,
um relacionamento difícil, uma dificuldade com a sua família, uma crise financeira, um problema de saúde que te bateu à porta. Eu não sei qual é o seu. Aliás, eu tenho que dizer, talvez alguns de vocês eu saiba, porque talvez sentamos juntos e conversamos algumas vezes, mas eu não sei de todos. Eu sei com toda certeza o seguinte: todos nós, por uma orquestração divina, fomos colocados em uma situação que é maior do que nós imaginávamos que poderíamos carregar, mas Deus nos oferece da sua graça. E só vamos nos submeter verdadeiramente a essa graça se nós a abraçarmos. Abrace a graça de Deus, porque há duas maneiras de você ser submisso. Uma, se alguém colocar uma arma na minha cabeça e me mandar fazer alguma coisa, eu garanto a você que eu vou ser bem submisso, mas não no meu coração. Quando conhecemos a graça de Deus, quando entendemos que Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Ele está dizendo, mesmo que você passe por todos esses caminhos difíceis, se você cumprir a sua missão, eu vou te dar graça sobre graça sobre graça. Isso é maravilhoso. O que nos leva, evidentemente, ao segundo ponto. A submissão, submeter-se à vocação de Deus, aceitar o embate que nos vem ao encontro, para que Cristo seja conhecido através de nós, assim como Maria, é que a submissão é um convite à fé. Veja só o que diz o versículo 31 e 34 de Lucas. Ficará grávida, dará à luz um filho. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Você percebeu as palavras do anjo? São palavras firmes, são palavras de convicção e inegociáveis. Ele diz assim: você vai ficar grávida, conceberás, diz uma tradução, e você vai dar à luz. É líquido e certo que isso acontecerá. Na língua original, a estrutura propõe o seguinte: esse conceberás e darás à luz é uma participação passiva, ou seja, enquanto Deus está fazendo uma grande obra, eu me rendo à vontade revelada de Deus. Ou seja, Deus, eu sou apenas um vaso, e eu estou aqui para fazer a sua vontade. Ao mesmo tempo, nós sabemos que diante dessas afirmações, surge a questão: como isso vai acontecer? A pergunta de Maria não é uma pergunta de incredulidade, assim, será que isso pode acontecer? A pergunta dela, mas como é que é o processo? Pelo seguinte, algumas pessoas olham para trás e pensam que as pessoas que viveram há 2000 anos atrás, eles eram imbecis, e não sabiam como é que as crianças nasciam, por exemplo. Ora, Maria não era um idiota, ela sabia como as crianças nascem. E ela disse: eu não tive relação com homem algum, como é que isso pode acontecer? Ela sabe que há aqui um desafio biológico. Ela talvez está pensando de alguma forma, vai acontecer uma partonogenese, como acontece com algumas abelhas, em que um óvulo é fecundado sem inseminação masculina. Como é que acontece isso? Há um problema de biologia aqui, anjo, e eu não estou entendendo. Maria precisa de um milagre. E Deus está nos negócios dos milagres. Nem sempre os milagres acontecem como nós esperamos, desejamos. A Deus ninguém decreta, mas Deus decreta todas as coisas. Mas Deus continua no negócio dos milagres. Se para cumprir a minha jornada, por mais difícil que possa ser, eu preciso de um milagre na minha vida, eu posso confiar no caráter de Deus que resolverá, como resolveu os impedimentos aparentemente biológicos que Maria vivia. Mas nós podemos pensar ainda no desafio social. Maria vivia num vilarejo, uma cidadezinha pequena, chamada Nazaré. Você pode imaginar o que é viver numa cidade pequena, sendo noiva de um rapaz e grávida, o filho não é dele? A conversa na padaria do seu nazareno, o mercadinho, os olhares. O povo de Nazaré! A pressão social era imensa. Ela precisaria da ajuda de Deus, mas mais do que isso, Maria teria desafios emocionais. Veja o que diz aqui
em Lucas capítulo 2, versículo 35. Lucas 2, 35. Anos mais tarde, depois do nascimento de Jesus, quando Maria vai dedicá-lo no templo, ela se encontra com Simeão, um homem que estava aguardando a vinda do Salvador, e ele olha para ela e diz essas palavras a Maria: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Eu já fiz muitas dedicações de bebês, muitos. Alguns bebês que eu dediquei hoje já são casados. Eu sempre digo palavras de encorajamento aos pais. E eu agradeço ao Senhor que eu nunca tive que dizer as palavras desse homem, que olha para a mãe e diz assim: uma espada, uma lança vai atravessar o seu coração. Sabe por quê? Porque aquele bebê que ela gerou, aquele bebê que ela está dedicando, era uma criança nascida para morrer. Que missão dura. Que missão difícil. Mas Maria tem uma missão, e a sua missão é fazer aquilo que é certo. Ela precisa confiar nos milagres providenciais de Deus, na ajuda divina, na graça. Ela precisa agir por fé. É por isso que o anjo diz no versículo 37, ele diz, eu vou colocar na linguagem de hoje, ele diz: Maria, deixa eu te explicar uma coisa. Você se lembra da sua prima Isabel? Todo mundo dizia que ela era estéril, já avançada em idade, não teria filhos. Mas ela vai ter um filho, ela está grávida, 6 meses de gravidez. Sabe por quê, Maria? Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. É claro que nós precisamos ter uma coerência teológica quando afirmamos que para Deus nada é impossível. Isso não significa que Deus será uma pessoa que contraria a sua própria natureza. Deus não vai fazer um círculo quadrado. Há várias coisas que Deus não pode fazer. E se prepare, não é uma heresia. Deus não pode mentir. Deus não pode ser mau. Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser conivente com o pecado. Todas essas coisas Deus não pode fazer. Por isso, quando o texto diz assim, que para Deus não há impossíveis, não há nada impossível de acordo com a coerência da sua natureza justa, bondosa, e não há nada que Deus não possa cumprir quando Ele promete. Para Deus não haverá impossíveis. E eu digo a você, que há situações na sua vida, que você imagina que seja uma impossibilidade de cumprir, porque você não suporta essa dor ou essa dificuldade. Mas ouça bem essas palavras: para Deus não há impossíveis. Eu li a história do Dr. Tom Catena, um médico que serve numa área que tem 750 mil pessoas, um médico, 750 mil pessoas. Ele serve na montanha Nuba, no Sudão. E você pode imaginar o desafio. Por que ele está lá? Porque ele decidiu se meter nesse emaranhado. Porque ele é um cristão. Porque ele entendeu que com a sua habilidade ele tinha que fazer diferença de alguma maneira. Mas isso não é possível. Como é que um médico vai servir tanta gente nesse lugar? Mas para Deus, não é impossíveis. E ele foi. E o que me chamou a atenção na jornada dele foi que em 2011, no Natal de 2011, na noite de Natal, foi uma das piores noites de bombardeios naquele lugar. E sem infraestrutura, sem recursos, como é que você acha que ele passou a noite de Natal? Com uma ceia bonita? Não. Ele passou a sua ceia de Natal entre os ensanguentados, os feridos, os machucados, os doentes, os desesperados que vieram ao seu encontro. E no meio daquele caos todo, ele via ali a sua missão e oferecer àquelas pessoas não apenas a cura física, mas a esperança da eternidade, a mensagem do Evangelho de Jesus. Mesmo no meio daquele cenário caótico, ele é um vaso de Deus, um instrumento de Deus, cumprindo a sua missão. As dificuldades que te batem à porta,
tem o objetivo de fazer a sua luz brilhar mais. Das pessoas olharem e falar: tem alguém cumprindo uma missão. Tem alguém que ainda crê em Jesus e no Evangelho. Tem alguém que ainda quer fazer diferença. E é claro, isso nos leva ao nosso último ponto dessa noite. Antes eu vou tomar minha água nesse copo de cristal. Como está chique isso daqui hoje, hein? Este será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi. O seu reino não terá fim, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Você percebe que há aqui um paralelo? Fala de Jesus como ele será o Filho do Deus Altíssimo. Do outro lado, Deus dará a ele o reino de seu pai Davi. Percebem? De um lado é o Filho do Deus Altíssimo, do outro lado é filho de Davi. Porque Jesus, a teologia nos dá esse palavrão, Jesus é o único ser teantrópico que existe, ele é singular, ele é único. Jesus é Deus, homem. Deus, homem. E aqui tem Maria a responsabilidade de gerar, criar Deus, homem, que traria uma esperança escatológica, porque o seu reino não terá fim. Haverá um dia em que as nossas lágrimas, elas se secarão. E eu e você, se cremos em Jesus, não podemos olhar para essa nossa breve jornada como a única jornada que temos. 60 anos de sofrimento, 70, 80, 100. O que são estes 100 anos, quando comparados à eternidade? Nós cumprimos a nossa missão, assim como Maria cumpriu sua missão, porque sabemos que ao cumprir, sermos submissos à vontade de Deus e fazermos o que é certo, há um impacto para toda a eternidade. E quantas alegrias nós teremos! Quantas alegrias nós teremos! O problema é que nós queremos tudo já, tudo agora, como uma criança mimada, que o pai diz assim: não, olha, está aqui, essa caixa de chocolate será sua, mas você tem que ter a disciplina de esperar um pouquinho, vai jantar primeiro, depois come. Eu quero tudo agora. Confie em Deus, seja submisso a Deus, abrace a graça, confie no caráter de Deus e lembre-se que quando você serve a Deus submissa e piedosamente, existem frutos eternos e você vai dizer um dia: valeu a pena. Imagine se Maria, que enfrentou todas essas dificuldades, pudesse ver hoje o resultado de ter dito sim à vontade de Deus. Como impactou gerações. E nós aqui em Mogi das Cruzes estamos falando do nascimento do Salvador. Sabe, quando nós vemos todas essas decorações de Natal, tem uma mensagem nisso. Toda essa informação de alegria é porque deu certo. É porque valeu a pena. Primeiro culto que nós inauguramos a decoração de Natal, a Julie não estava, e ela me perguntou sobre a decoração, o que tinha na decoração na frente. Eu falei para ela: tem um urso lá na frente. Ela falou: um urso na decoração de Natal? Eu falei: um urso. Aí ela olhou depois na internet: Leandro, não é um urso, é o biscoito do Natal. Agora eu entendi. Agora do outro lado eu sei que tem o Nutcracker, é isso, né? Nutcracker ali, olha. Uma pessoa me disse o seguinte, ignorantemente, que um cristão evangélico não deveria comemorar o Natal, porque em inglês, Natal é Christmas, combinação de duas palavras, Christ e Mass, Cristo e missa. Então eles dizem: está vendo? É a missa de Cristo, é coisa só para católico, não devemos comemorar. Uma ignorância, porque a palavra missa vem do latim, que significa missão.
Então, Christmas é a missão de Cristo. E se é a missão de Cristo que vamos comemorar, devemos comemorar com muita alegria. Ao ver essas decorações, lembre-se que isso é um símbolo de que a missão de Maria deu certo, que a missão de Jesus deu certo, e que se você continuar perseverando na missão que Deus te deu, dará certo, valerá a pena. Eu gosto desse poema, é um poema anônimo, mas talvez nos ajude a pensar isso. Eu peço atenção. A vontade de Deus nunca te levará onde a graça de Deus não pode te guardar, onde os braços de Deus não possam te sustentar, onde as riquezas de Deus não possam te suprir, onde o poder de Deus não pode te capacitar. A vontade de Deus nunca te levará onde o Espírito de Deus não possa agir em você, onde a sabedoria de Deus não possa te ensinar, onde o exército de Deus não possa te proteger, onde as mãos de Deus não possam te moldar. A vontade de Deus nunca te levará onde o amor de Deus não possa te envolver, onde as misericórdias de Deus não possam te sustentar, onde a paz de Deus não possa te acalmar, onde a autoridade de Deus não possa te agraciar. A vontade de Deus nunca te levará onde o consolo de Deus não possa tuas lágrimas enxugar, onde a palavra de Deus não possa te alimentar, onde os milagres de Deus não possam te alcançar, onde a presença de Deus não possa te encontrar. Diga sim à vontade de Deus. Renda-se à soberana vontade de Deus. Renda-se, por mais difícil que pareça, à instrução da palavra de Deus para a sua vida, porque um dia nós teremos certeza de que valeu a pena. É por isso que quando nós celebramos Natal, nós não estamos preocupados com as questões mercantilísticas que estão ao redor da data, mas é porque nós sabemos tanto que quem se submete à missão que Deus dá, um dia dirá que valeu a pena, que nós olhamos para esse mundo caótico, de gente ferida e machucada, e temos a ousadia de dizer: Feliz Natal. É uma ousadia, porque nós sabemos a razão da celebração.